Oi, gente! Olha eu aqui de novo, né, para mais uma conversa com você que se liga no Clube do Autista. Eu me chamo Lilânia, sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre algumas características do autismo. Bom, quem lembra, quem assistiu no vídeo anterior, eu falei o que caracterizava o autismo. E aí, gente, de acordo com o DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos e Estatístico dos Transtornos Mentais, ele considera como critério de diagnóstico do autismo 2 pontos. Déficit na comunicação social e interação social e padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades. E aí, o que isso significa, né? Bom, quando a gente fala de déficit na comunicação social, nós falamos de um sujeito que tem dificuldade em compreender as necessidades do outro, né? Ele não consegue compreender determinadas regras sociais, não consegue compreender bem a maneira de falar, né? De uma gíria, o sentido de uma frase, né? Uma frase de duplo sentido ou linguagens implícitas, que às vezes a gente não fala, mas deixa ali subentendido uma comunicação. Então, como por exemplo, o autista ele tem muitas dificuldades de entender quando uma pessoa está sendo irônica, né? Porque eles realmente levam tudo ao pé da letra. E é por isso que tem esse déficit na interação social. Porque se ele não se comunica bem, naturalmente isso vai atrapalhar a sua interação com as pessoas. Seja porque ele não sabe como iniciar uma conversa ou manter um diálogo, né? Enfim, entender o que o outro deseja. Ou até uma fala sem muita entonação, né? Que é aquela fala assim mais robotizada. E aí é importante lembrar que fala e comunicação social não são as mesmas coisas. Não é porque a criança apresenta um atraso na fala que ela obrigatoriamente possa ter autismo, né? Pois às vezes a criança ainda nem fala, mas ela se comunica tão bem, né? Ela compreende tudo o que se passa ao seu redor. E sobre o ponto de padrões restritos e repetitivos de comportamentos, de interesses ou de atividades, isso significa que é aquele indivíduo que apresenta movimentos corporais repetitivos, né? As chamadas estereotipias, como movimentos com as mãozinhas, com os dedos, ou ainda a estereotipia verbal. Sabe que é quando a criança fica falando direto aquela mesma frase, uma mesma palavra. E os interesses restritos é porque geralmente o autista ele tem um forte interesse e conhecimento sobre um tema específico, né? Por exemplo, é aquele que ama e conhece tudo sobre dinossauros, ou sobre animais marinhos, ou ainda um forte interesse por letras, ou por números, pela matemática, ou ainda por línguas estrangeiras, né? Ele conhece tudo de uma língua estrangeira específica. Então, mesmo que ninguém o ensine, né, ele aprende, ele desenvolve essas habilidades. E aí ele pode ter uma fixação por um personagem específico, ou um filme, ou um desenho que ele ame assistir repetidas vezes. Os autistas, eles podem ter também outros comportamentos bem característicos, mas que não são gerais em todos eles. Por exemplo, com uma fixação por seguir rotinas, né? Ou fazer contato visual, disfunção no sistema sensorial, né? Alguns são extremamente sensíveis aos estímulos sensoriais, tem uma hipersensibilidade ao barulho, seleciona ali determinados tipos de alimento, né? Não come tudo. Uma hipersensibilidade ao toque, não gosta do toque, não gosta de vestir determinada roupa, ou ainda pouco sensível a esses estímulos. Então o autista ele tem 3 níveis, como eu já falei, o leve, moderado e severo. E aí, então, alguns desenvolvem a fala normalmente, né? Outros já não conseguem falar, alguns têm uma grande sensibilidade sensorial, outros são mais tranquilos, já outros são mais agitados, né? Então não existe assim aquele padrão de todos serem de um mesmo jeito. E o que vai definir o nível do autismo é justamente o grau de funcionalidade dessa pessoa na sociedade. Porque dependendo do nível, a pessoa ela pode ter uma vida normal, né? Ainda que tenha algumas particularidades, né? Na sua forma de ser. Mas alguns podem ser inteligentíssimos nos estudos, né?
ter muito conhecimento no aspecto intelectual, mas tem um aspecto emocional bastante comprometido. E aí é o que traz prejuízos nessa convivência com os demais, né, com as pessoas da idade dele, porque ele não sabe como lidar com as pessoas. E mesmo que não seja possível definir durante os primeiros anos de vida da criança qual nível do autismo se encontra, mas é importantíssimo quando se faz um diagnóstico precoce, ainda se possível na primeira infância, né, nos 3 primeiros anos de vida da criança, porque só assim, quanto mais cedo a criança recebe um tratamento adequado, mais chances ela terá de ter um desenvolvimento mais saudável. E aí é por isso que, mesmo que cada criança tenha a sua subjetividade, é interessante ficarmos alertas nos marcos do desenvolvimento, né? E não perder tempo com o discurso de que cada criança tem o seu tempo, né? E aí muitas vezes esse tempo nunca chega. Então o tratamento precoce ele é importantíssimo, porque dependendo do caso, é possível que a criança que tem um autismo moderado, por exemplo, né, ela passe para um autismo mais leve, né? Se assim ela tiver uma ampla rede de apoio, de suporte, né? Se ela tiver uns acompanhamentos com a equipe multidisciplinar, né? Um bom acompanhamento familiar e um acompanhamento escolar também.